iniciar a discussão em torno do conceito de marketing implica, antes de mais, do meu ponto de vista, que nos situemos em termos daquilo que é o desenvolvimento histórico daquilo que hoje chamamos de marketing. E desse ponto de vista, uma das formas que eu considero mais interessantes de iniciar esta discussão impõe a recorrer a um artigo do Sr. Holbrook e do Sr. Ulbert, que deram o título Elegy on the Death of Marketing, e que foi publicado em 2002 no European Journal of Marketing. Num excerto do artigo esse que aliás está disponível no Moodle, os autores incluem um pequeno texto que eu vou passar neste slide e que exatamente visa discutir aquilo que terão sido as origens do conceito daquilo que hoje comumente conhecemos como marketing. O texto é muito curioso porque os autores referem exatamente marketing has been around for a long time, at least since Satan waked a promotional selling campaign to persuade Eve to eat the apple in the Garden of Eden. Hence, marketing is as old as the original thing itself, indeed a little bit older. O que está aqui perfeitamente dito é que o marketing existe há já muito tempo. Pelo menos desde que Satanás desenvolveu uma campanha promocional, ou se quiser uma campanha de vendas, de modo a persuadir a Eva a comer a maçã no jardim do Éden, no paraíso. Os autores vão um bocadinho mais longe ao referirem que, deste ponto de vista, então, o marketing é tão velho quanto o pecado original. Na verdade, dizem eles, um pouco mais velho. Ora, todos nós sabemos que no Ocidente, particularmente na Europa e nos Estados Unidos, temos uma matriz social e cultural baseada nos princípios judaico-cristãos e que no nosso processo de aculturação fomos com maior intensidade ou menor intensidade educados no sentido de que, ou pelo menos educados em lógicas ou em religiões cristãs, em que a noção de bem e de mal aparece discutida desde o princípio. E uma das fábulas que todos nós, presumo, conhecemos, tem exatamente a ver com a fábula ou se quiserem, a história de Adão e Eva. E nessa história, como também é sabido, ficamos a conhecer, ou ficamos a saber que se a Eva não tivesse comido a maçã, como acabou por comer ou como trincou, provavelmente nós não viveríamos num mundo com tanta maldade e com tantas injustiças, provavelmente viveríamos no paraíso. Portanto, atribuímos à Eva o facto de vivermos num mundo em que as desigualdades e as injustiças são mais que muitas. Também é verdade que não é apenas a Eva culpada por ter trincado a maçã, culpamos também o Satanás pelo facto de ter persuadido a Eva a fazê-lo. E por isso Satanás tem na nossa cultura essa auréola de maldade e de maldade que caracteriza a personagem. Isto para dizer que
se nós pensarmos bem e lermos bem a definição e o texto que aqui está, aquilo que podemos concluir é que, afinal de contas, se Satanás conseguiu convencer a Eva a trincar a maçã, ele só o conseguiu, ou só o fez, porque terá tido acesso a informações privilegiadas que lhe dariam a possibilidade de conhecer técnicas persuasivas para convencer os outros a fazerem aquilo que nos apetece que eles façam. Daí que os autores tenham referido que, do ponto de vista deles, o marketing é não só tão velho quanto o pecado original, mas na verdade é um pouco mais velho. E um pouco mais velho exatamente por isto, porque se Satanás não tivesse tido acesso àquilo que eu digo ser, ou terá sido, um manual de marketing que alguém antes dele terá escrito, no qual ele se inspirou para desenvolver esta campanha promocional, então ele não teria sido capaz de convencer a Eva a trincar a maçã, e se a Eva não tivesse trincado a maçã, indiscutivelmente que hoje viveríamos no paraíso e a Terra seria o paraíso a que todos nós aspiramos. Dito isto, meus amigos e minhas amigas, aquilo que é legítimo concluir é que se há mal na Terra, se a Terra é um lugar pouco recomendável para se nascer, então a culpa não é da Eva, a culpa não é de Satanás, a culpa é sim do marketing. E do marketing porquê? Porque permitiu a Satanás montar a dita campanha promocional que permitiu que a Eva fosse tentada a trincar a maçã. E esta ideia remete para aquilo a que eu chamo de marketing satânico. Ora, a questão que se nos coloca quando estamos a começar um curso de marketing, uma licenciatura em marketing, é exatamente esta. Será que é exatamente isto que nós queremos fazer para o resto da vida? Será que é exatamente esta atividade satânica que nós queremos desenvolver para o resto da vida? E por isso deixo à vossa reflexão se é exatamente isto que querem fazer. Eu cá por mim posso-vos dizer que não tenho nada a opor, no entanto, como já ando nisto há alguns anos, tenho por garantido que a minha salvação é impossível. E, portanto, quando proponho aos meus alunos que reflitam sobre este assunto, faço no sentido de poder eventualmente contribuir para que alguns deles se salvem e, ao fazê-lo, atenuo a pena que terei que cumprir quando for deste mundo para o outro. Por isso, pensem no assunto e equacionem se de facto é esta a profissão que querem abraçar. Uma profissão que, repito, de acordo com o texto que aqui está, a única coisa que consegue fazer e que procura fazer é fazer com que os outros adotem os comportamentos, sejam eles de compra, sejam eles de intenção de compra, sejam eles de pagamento ou outra coisa qualquer, que eles adotem os comportamentos que nós, empresários, gestores, queremos que eles adotem, em vez de fazermos aquilo que, ou em vez de propormos alternativas aos consumidores, às pessoas que lhes permitam fazer as escolhas sobre as quais mais se interessam. Esta ideia, embora, enfim, dita de uma forma que estica um pouco a corda, como se costuma dizer, não é uma ideia de todo inocente e não é sem propósito que eu faço esta entrada na discussão. Exatamente porque existe na opinião pública hoje, ou existem na opinião pública hoje, muitas ideias sobre aquilo que é o marketing e são raras as pessoas, mesmo aquelas que aparecem publicamente a dar opinião nos mídias, são raras as pessoas que têm uma ideia bem formada sobre aquilo que é o marketing, sobre aquilo que ele significa.
Na verdade, eu poderia chamar a atenção para a existência de 4 visões diferentes. Uma a que eu chamo de marketing satânico. E o que é isto de marketing satânico? Exatamente, o marketing satânico é um marketing que se baseia na ideia de que nós, no marketing, a única coisa com que nos preocupamos é com o lucro. E, portanto, nós no marketing não olhamos a meios para atingir fins. Fazemos tudo o que está ao nosso alcance para fazermos com que as pessoas gastem o que não têm, para fazermos com que as pessoas comprem. É cíclico ou é recorrente que ouçamos ou que possamos ler nos meios de comunicação social histórias de pessoas que, ou melhor, como eu costumo dizer, o Joãozinho ficou obeso e quando discutem o problema da obesidade, tipicamente culpam quem? Culpam o marketing agressivo das empresas de fast food e de refrigerantes que os põem a beber as bebidas que lhes fazem mal nas quantidades que eles não devem. A irmãzinha, a Mafalda, ficou anorética e discutem a culpa, e de quem é a culpa? Obviamente do marketing, que passa junto da opinião pública imagens de beleza que apontam para corpos esqueléticos e que fazem com que a Mafaldinha, na procura desse ideal de beleza, também deixe de comer e fique anorética. Aliás, os pais de ambos estão em processo de falência, estão com dificuldades financeiras, não conseguem pagar os créditos ao banco e, tipicamente, de quem é a culpa? Obviamente, do marketing, das instituições financeiras, que põem as famílias a contraírem empréstimos que não precisam para fazerem férias que não podem e para poderem terem o carro, a casa e o plasma para o qual não têm dinheiro. E, portanto, esta é uma discussão recorrente e que, eu devo dizer, é absolutamente falsa e absolutamente errada. 3 argumentos. O primeiro é o de que se nós no marketing, ou se o marketing tivesse esse poder, eu costumo dizer que não haveria, por exemplo, traficantes no mundo, porque todos eles seriam profissionais de marketing. Na medida em que, se nós temos o poder de fazermos o que nos apetece e o que queremos, pormos as pessoas a comprarem o que querem e o que não necessitam, o que não querem e o que não necessitam, a nosso belo prazer, então nós poderíamos, esta seria com certeza absoluta a mais rentável das profissões do mundo. Segundo argumento, assumir que nós no marketing temos este poder é exatamente destituir de qualquer tipo de vontade própria por parte dos consumidores, por parte das pessoas. Não é verdade que as pessoas sejam influenciadas a esse ponto. Aliás, basta que olhemos para nós próprios e quantas vezes nos tentam impingir produtos e serviços com os quais não queremos e não há argumento nenhum que sirva para nos convencer que este ou aquele produto são do nosso interesse. Portanto, nós indivíduos, não somos suscetíveis de sermos